O tema de hoje à noite é a gratidão fortalece a transcendência e promove a felicidade. Vamos ver lá, hein, professor? Vamos Psicólogo, ver. Estão vendo aí? Tá tudo certo? Tá compartilhado? sim, compartilhado, som muito bom, perfeito, professor. Tá bom, gente, que bom. Bom, nossa última conversa foi sobre a virtude, né? As virtudes, o papel uma lucidez que a gente precisa ter, que a gente perdeu, né? A razão, por que que a gente acorda de manhã, né? É, qual é o objetivo de ser, qual é o objetivo de um cristão ao despertar todo dia, né? É, E talvez, com certeza, é esse o grande problema da mornidão que nós vivemos como igreja hoje, como povo religioso, é o fato da gente não associar a objetividade do dia que a gente tem. É um dia pela frente para quê? Para fortalecer um novo nascimento, uma nova criatura, um novo ser, para fortalecer comportamentos e pensamentos do céu ou para solidificar aqueles com os quais eu herdei de Lúcifer. Então, no último encontro, eu apresentei para vocês exatamente o grande problema. Até usei o texto, né? Vós sois nação eleita, povo real, para apresentar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a luz. E virtudes, dentro da psicologia positiva, a gente tem, então, o estudo fenomenal que desenvolveu, que fundamentou as 6 virtudes universais. E aí eu começo com vocês hoje, os nossos encontros aí, se Deus permitir, né? A gente pretende, nos próximos encontros, como hoje, trabalhar as forças de caráter que sustentam as virtudes celestiais. E hoje eu vou começar com uma das que é mais chocante, porque ela é tão óbvia, e que nós, como cristãos, pecamos tanto ao não compreender a profundidade do tema, tá? Então eu não vou, eu vou tentar passar para vocês superficialmente as coisas relacionadas à ciência, porque essa é a proposta dos encontros que eu estiver com vocês, é a fundamentação da ciência, do espírito de profecia e da Bíblia, tá? Chega de achismo. É o que eu tenho dito nas palestras que tenho feito nas igrejas adventistas. O problema do adventista está o achismo. Eu acho. O adventismo ele foi fundamentado em cima do está escrito. Essa é a diferença dessa igreja. Mas isso parece uma piada, porque o que eu ando vendo por aí é cheio de achista, inclusive pregadores, achistas. Puxa vida, vai no Espírito de Profecia e fundamenta. Então a gente hoje, como cristão, como religioso, a gente tem que abrir os nossos olhos. Porque o tempo está passando, Jesus está voltando, a gente está vendo aí ó, os movimentos climáticos cada vez mais agressivos. E aí, isso é de graça? Ah, é porque a terra está reclamando? Nada, meu querido. É porque está chegando a hora de Jesus voltar mesmo. E a gente, quando estuda o Espírito de Profecia, vê que no tempo do fim, Deus ia deixar os anjos afrouxarem o controle. E Lúcifer iria fazer da Terra o seu laboratório, os manifestos da loucura dele, para tentar ser criador. E nós estamos vendo isso. Só que o adventista que tem essa informação, se não lê, ele fica no achismo da ciência. Porque a ciência fica tentando explicar, a ciência explica o ocorrido, mas não explica o motivo, não explica a causa. Ó, é uma frente fria que veio lá o El Ninho, tudo bem, mas peraí. Quem que faz essa frente fria? Por que ela está vindo desse jeito? Por que está vindo cadeirantes agressiva? Eles só apresentam os relatórios e o que é. E nós, como cristãos e como adventistas, temos a luz. São sinais finais. Não é que Deus está mandando, não. Ele já disse lá na época, quando Jesus falou, o que estaria acontecendo com o tempo final. Então, nós não podemos mais ficar, nesse tempo do fim, como acéfalos. Eu estou muito triste com o que eu tenho encontrado no trabalho que eu tenho feito aqui na PAC. Meus irmãos parece que é tudo novo. Que a gente tem apresentado é novo. Mas que absurdo. É adventista há 500 anos e está vindo isso agora pela primeira vez? Ainda bem, né, que Deus está permitindo, que é o que eu tenho dito a Deus, me use, porque o desafio é muito grande, o peso é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Então, hoje, eu vou trazer para vocês o tema científico em relação a essa gratidão. Pô, por que esse estudo? Dentro da transcendência,
A gente tem hoje duas cientistas muito fortes nesse assunto de gratidão. Uma delas é a doutora Bárbara Fredrickson, ela escreveu esse livro Love 2.0, já escreveu esse livro Positividade, e infelizmente, a gente tem até no meio nosso pastores que acham que esse tema positividade, ele é coisa de nova era. Gente, a Bíblia é positiva, gente. Quem criou a positividade foi Jesus. Jesus não tem o texto que ele diz assim, neste mundo tereis aflições, mas fique chorando, porque chorar vai te ajudar a viver. Foi isso que ele falou, né? Está lá na Bíblia, não está? Não é isso, ele falou, mas tende bom ânimo. Ânimo é o quê? É negativo ou positivo? O que vocês acham? Só que outro dia eu ouvi de um pastor um comentário mais despreparado desse. É mais um achista. Mais um achista. Em vez de entender o que Deus quer da cabeça dele, tenha uma atitude positiva para a vida, independente dos problemas que você vai encontrar, filho. Porque depois do Éden, a escolha foi essa e isso é a consequência. Agora, eu disse a vocês que vocês não estão sozinhos. Tenha de bom ânimo, né? Só que aí é o seguinte, o cristão não acredita nisso e fica vivendo uma vida de lamentação. E a ciência vem, como a doutora Bárbara Fredrickson, estudiosa das emoções positivas, estudiosa dos benefícios da gratidão. A gente tem a doutora Sônia Libormisky, autora do livro Mitos da Felicidade, né? Outra estudiosa pesada, inclusive ela traz que, olha só, as regras estratégicas para a felicidade. Uma delas, expressar gratidão. Você quer ser feliz nessa terra? Ó, isso não é Bíblia, não. Agora eu estou mostrando para vocês ciência. Expressar gratidão, meu querido. Você quer ser feliz, tem que expressar gratidão. A cientista falando, pode ser que você acredite. A Bíblia não, mas a cientista pode ser, né? Assim, quando você chega na frente do médico, o médico diz não pode, aí você acredita. Mas se sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher disser não, você está enchendo o saco, né? Então, olha o que ela diz. Evitar ruminações e comparações. Você quer ser feliz? Evite ruminações e comparações e aprenda a expressar gratidão. E aí são esses outros 12 itens que não é o meu objetivo nessa noite com vocês. Bom, aí dentro disso eu tenho. O que lá o apóstolo Paulo disse? E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A murmuração não permite, ao homem olhar para o nascer do sol, para o jardim florido, para as águas cantantes do ribeiro, para os pássaros que cantam, os bem-te-vis que gorjeiam adorando ao Criador. A murmuração faz com que os olhos se fixem nos problemas, para não perceberem as cores da vida. Bom, vamos lá. Segundo o estudo do Emmons, 2004, foi demonstrado que as pessoas que expressam ou praticam a gratidão são mais saudáveis, vivem mais, têm sono melhor e sentem-se mais jovens. Tá? A gente tem hoje toda uma linha científica com os estudos mostrando que é uma atitude de saúde mental. Agora, a gente precisa entender isso de uma forma racional e não ficar no lado emocional, dependendo do sermão do pastor para eu poder tomar uma atitude. Não, isso tem que ser uma coisa apta, diária, constante. Isso tem que ser uma força dentro de você, tá? Então, dentro da teoria das 24 forças de caráter, olha que interessante. A psicologia positiva jogou a gratidão na relação com Deus, na transcendência. Se você não for uma pessoa que tenha gratidão, você não tem uma boa relação com o seu ser superior. Faz total sentido, né? Você já imaginou? Você louvar a um Deus que você não é grato para ele? Você louvar a um Deus, você querer adorar a um Deus que você não gosta do que ele faz contigo? Você adorar a um Deus que você não gosta do que ele te dá? É incoerente. Mas na própria psicologia positiva, na ciência, eles afirmam que para se ter uma relação melhor com o ser superior que você crê, você precisa ser grato a ele. Senão você não vai ter boa relação. Essa que é a grande verdade.
E aí, então, a gente tem, à primeira vista, esse agrupamento de forças de caráter, ele parece misto, mas o tema comum que perpassa os pontos fortes da transcendência é que cada um permite que os indivíduos estabeleçam conexões com o universo maior. Ó, né? Vocês percebem? Os termos usados pela ciência é para fugir da linguagem religiosa. Então, universo maior, e assim forneçam significado às suas vidas. Quase todos os traços positivos dessa classificação atingem além do indivíduo. No caso das forças de transcendência, o alcance vai além de outras pessoas, em si para abranger parte ou todo o universo maior. Então, dentro dessas forças, o que eu tenho são 5 forças ligadas à boa relação com Deus. No nosso caso, no Deus Criador que nós cremos. Apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Então, no encontro de hoje, eu vou trabalhar com vocês gratidão, e nos próximos encontros eu vou trabalhar as outras 5 forças relacionadas à relação com o nosso Deus. Tá? O que exatamente queremos dizer com gratidão? Senso comum. Quando sou grato, reconheço que recebi um presente. Reconheço o valor desse presente e agradeço as intenções do doador. Então, eu expresso isso, sabe? Eu expresso. As imagens, elas falam por si só. Não precisa explicar as imagens, né? A gratidão, como outras emoções sociais, funciona para ajudar a regular os relacionamentos, solidificando-os e fortalecendo-os. Ó, então, percebe? No campo social, solidifica quando você é grato a alguém. É óbvio, para e pensa. Se você é uma pessoa que reconhece o que outra pessoa faz por você, isso solidifica as relações, né? E muitas das vezes, às vezes o casamento está ruim por causa disso. Porque não há essa visão de gratidão na relação entre os dois. Há uma visão só de obrigação, né? Não sei, é para refletir aí, né? Então, dentro da ciência, os sentimentos de gratidão derivam de 2 estágios no processamento das informações. Uma afirmação de bondade, ou as coisas boas que ocorrem na vida de uma pessoa, o reconhecimento de que as fontes dessa bondade estão, pelo menos, parcialmente fora de si. Por quê? Porque você raramente vai ser grato a você mesmo. A verdade é essa. Ó, eu sou grato porque eu sou. Não, não. Você é grato por algo que veio de fora para dentro, né? A gratidão é agradável, é uma sensação boa, né? É também motivadora. Quando nos sentimos gratos, somos levados a compartilhar a bondade que recebemos com os outros. E aí, dentro da ciência, vejam o que a gente já tem, e aqui é pouquinho, tá? Muito pouco, por causa não é nosso objetivo aqui estudar e fundamentar, mas olha os benefícios da gratidão segundo ciência, já com comprovações. A gratidão é fundamental para o bem-estar e a saúde mental ao longo da vida. Da infância à velhice, as evidências acumuladas documentam a ampla gama de benefícios psicológicos, físicos e relacionais associados à gratidão. Esse estudo aí foi publicado em 2001, pelo Emmons, Macaulay, e etc. E etc. Aprender a dizer thank you, aprender a ter atitudes durante o dia que expressam isso, para o cérebro te ajudar a lembrar. Peraí, cara. Sai dessa mentalidade negativa, desse ponto crítico, do medo, da ansiedade. Aprende a olhar para o que você tem. Aprende a olhar para o que você tem. Olha só, olha a bênção que você tem. Olha a natureza que você tem. Olha o lar que você tem. Olha o teto que você tem, enquanto lá fora o nego está na chuva. São coisas tão simples que, se a gente passar a praticar no dia a dia, pode mudar muito todo o nosso lado hormonal, sabe? A capacidade de sentar e dar valor para o momento agradável que pode ter, pela caneca de leite que pode tomar, pelo suco que pode beber, né? As orações nossas na hora de se alimentar são orações, às vezes, tão mecânicas, né? Tão óbvias, tão mecânicas. Elas são de gratidão, mas são repetitivas. A gente não sente aquilo ali mesmo com valor de, puxa vida, isso aqui nunca falta, nunca faltou, né? Então, eu preciso ter essa sensação de gratidão em qualquer coisa que eu fizer. O céu tá azul, tá lindo, grato, meu Deus, né? São práticas que eu preciso desenvolver, né? E uma situação muito importante, o aprender a se apreciar.
também, tá? Há evidências de que a gratidão e a apreciação, a autoapreciação, podem afetar os níveis de felicidade e até mesmo dar às pessoas um pouco de tração da depressão grave. Expressar gratidão tem um efeito positivo a curto prazo, várias semanas. Ó. Em várias semanas, os estudos, os testes feitos para poder as pessoas colocarem em prática, demonstraram melhoras no nível de felicidade, com até um 25% de aumento. Aqueles que são normalmente ou habitualmente agradecidos são mais felizes do que aqueles que não são habitualmente agradecidos. Estudos do Park, do Peterson e do Seligman de 2004, quando eles publicaram, né? Aí eles começam, é muito interessante como a ciência trabalha, né? Ela identifica algo em estudos empíricos, ela faz o quê? Agora vamos arrumar uma forma disso tornar real, disso ser possível na vida das pessoas, né? Então, como é que você pode nutrir gratidão? Se você percebe, porque aqui eu estou fazendo com vocês rapidamente, eu espero um dia aí a gente conseguir fazer com vocês o teste das 24 forças, tá? Porque esse teste é um teste para ajudar a gente a autoconhecimento sobre como é que estão essas forças niveladas no meu dia a dia hoje, no momento da minha vida hoje. E aí, eles buscam, se a gratidão hoje está uma força esquecida na sua vida, ela está adormecida, o que você pode fazer para ela vir para o topo da sua vida no dia a dia? Então, eles têm esses exercícios aqui, ó. Gratidão no dia a dia, fazer uma carta de gratidão a alguém. Pensa aí agora, se eu tivesse que fazer uma carta para alguém hoje que eu sou grato pelo que fez por mim, a quem você escreveria essa carta? E aí o que você pode fazer? Você escreve a carta e, em vez de enviar, você pode enviar, mas você pode ligar e ler a carta para a pessoa. Você vai ver o quanto isso vai fazer bem para você, sabe? As 3 coisas, ao você ir dormir, você sempre no teu cérebro colocar 3 coisas boas daquele dia. Para você começar a dar valor para o mínimo. Se você, nós estamos terminando o dia de terça-feira, dia 5 de março, são quase 7h50 da noite. 19h50. Quais 3 coisas, pelo menos, eu tenho para agradecer desse dia de hoje? Pare e pense aí. Reflita. Faltou alimento na sua casa hoje? Já é um motivo. Você está em casa protegido? Já é outro motivo. Você pode tomar um banho hoje? Já é outro motivo. Você é uma pessoa livre? Já é outro motivo. A sua fé pode ser compartilhada? É outro motivo. Se você começar a perceber, tem muito mais coisas boas e positivas do que negativas. E por que nós estamos ficando tão doentes, gente? Porque nós estamos dando ênfase para a ansiedade, para o medo, para a angústia, para o amanhã. Por que nós não reforçamos, entre nós, os adventistas, o texto da irmã White, onde ela diz que nós não temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos de como Deus nos trouxe até aqui? Isso tudo é um processo mental, sabe? Nós precisamos lutar individualmente contra as tendências hereditárias negativas que temos. É incrível, queridos. É incrível como as raízes, como Paulo disse, aquilo que eu quero eu não consigo. Porque dentro de mim realmente tem algo muito ruim. Então, se eu não tiver lucidez e consciência e começar a ter atitudes mentais para vencer isso, eu vou ser vencido, eu serei um derrotado, não tem outro jeito. Então, dentro disso, dos exercícios e desses exercícios aí que vocês viram atrás, a gente tem já os correlatos referentes às práticas. Tá? As comprovações científicas em relação a você começar a praticar e expressar gratidão. Emoção positiva, baixos níveis de ansiedade e depressão, satisfação na vida, abertura a experiências, otimismo, amabilidade, conscienciosidade, diligência, habilidade para adiar a gratificação, melhor funcionamento imunológico e cardiovascular, e aí, com isso, consequência, longevidade. Isso hoje já tem provado pela ciência, ok? Eu não tenho tempo para ficar explorando aqui com vocês. Estudos com intervenções que utilizaram induções de gratidão se mostraram eficazes na melhoria da saúde mental e do bem-estar,
quando comparadas com intervenções que induzem as pessoas a pensar em problemas ou reclamações. Esse foi um estudo de 2006, do Seligman, do Steele e do Rashid, etc. A gratidão pode ajudar as pessoas a lidar com o estresse de doenças crônicas, questões que estão se tornando cada vez mais urgentes devido ao crescimento da população idosa na sociedade, o Algo e o Stanton, em 2011. Então, a gente tem estudos de tudo quanto é jeito mostrando que se eu pratico a gratidão, eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida melhor. E aí, vamos lá para a nossa grande autora, a Ellen White. Coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da mente do que um espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento, dever tão grande como é orar. Se nos destinamos ao céu, como podemos ir qual bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa de nosso Pai? Nossa, é sensacional, né? Ela escreveu isso lá, até morreu em 1915. E a gente tem hoje a ciência, acabou. Vocês viram no texto anterior? O que eu falei no texto anterior? O que o texto anterior trouxe? Olha o texto anterior. Estudos e intervenções que utilizaram induções de gratidão se mostraram eficazes na melhoria da saúde mental e do bem-estar, quando comparadas com intervenções que induzem as pessoas a pensar em problemas ou reclamações. O que a cientista Ellen White falou antes de morrer, em 1915? Coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da mente do que um espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento. Percebe? Vocês entendem o que era para nós, como igreja, sermos? O povo diferente que Deus queria que o adventista fosse? Um povo luz e bênção para a sociedade em que vivesse? Porque hoje, na ciência, no ano 2011, no ano 2000, na década do 2000, no século 21, a gente tem os cientistas descobrindo algo que a profetisa nossa falou. E por que nós hoje somos uma igreja doente, queridos? É isso que é assustador, percebem? Esse outro texto dela. Se há alguém que devia ser continuamente agradecido, é o seguidor de Cristo. Se há alguém que frua a felicidade real, mesmo nesta vida, é o fiel cristão. 1859 ela escreveu isso. Devemos ser o povo mais feliz da face da terra e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Medicina e Salvação, 1893. O que traz a doença ao corpo e à mente a quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está mal satisfeito. Queridos, no campo acadêmico, se essa afirmação é feita sem provas, você pode até ser acusado, né? No campo religioso, bom, aí você acredita se quiser. Mas olha a seriedade desse texto, escrito em 1867. Olha a profundidade desse texto. O que traz a doença ao corpo e à mente, a quase todos, são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está mal satisfeito. Percebe? Aquela pessoa negativa, aquela pessoa tóxica. A vida dela vai virando depressiva. Tudo dela é cinza e preto. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que penetra para o além do véu, que é como a âncora da alma segura e firme. Todos os que possuem essa esperança hão de purificar-se a si mesmos, assim como ele é puro. Estes se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e descontentamentos. Não estão continuamente esperando o mal e aninhando emprestadas aflições. Olha que loucura. É a doença do século XXI, né? Ansiedade e depressão. Bem, e a Bíblia? Olha a Bíblia. O nosso querido apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quase seria aqui... eu não seria considerado um herege ao afirmar, mas se você reclama é pecado. Sabe? Porque está escrito. Se você é uma pessoa que vive reclamando da circunstância da vida, você está pecando. Porque a gente tem que começar a chamar o pecado pelo nome. Pecado não é simplesmente transgressão da lei moral, da lei dos princípios, não. É muito mais do que isso. O próprio Cristo falou isso, né? Quando ele foi questionado, ele disse lá, vocês estão achando que eu vim aqui para a lei do meu pai é dura? Pois a minha lei é pior. Na lei do meu pai diz que se não adulterarás, eu digo para vocês que só de pensares já estás adulterando, né? Então, o pecado, a gente ficou nessa linha de pecar, mundanismo, como se fosse transgressão só da lei de Deus. Não. Atitude mental. Cristão murmurando, reclamando, com depressão. Caramba! Pare e pensa, reflita aí, você que me ouve agora. Faz sentido? O que é a depressão? É um estado mental. Fruto do quê? Falta de fé? Aí tem pastor que às vezes ele vai um pouco mais longe, ele diz que é falta de Jesus. Sim, mas a pessoa tem que ter consciência que essa falta de Jesus não é falta da crença, não. É falta de hábitos como o de Jesus. Tenha de bom ânimo, confia no Pai, fortalece a fé. A irmã White diz, Paulo encerra a longa lista de dificuldades do ministério com as palavras, contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ele descreve o seu segredo. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sou grato pelo que tenho, né? Ela diz aqui, em Efésios 5:20, eu tenho o texto de Paulo, ó, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é encher-se do Espírito? Falar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último texto bíblico. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, queridos, essa é uma das aulas que eu mais gosto de aplicar, porque ela é muito prática, muito prática. Ela é real. A grande verdade é essa, ela é a nossa realidade, sabe? Deixa eu... Ela provoca algumas reflexões e a gente precisa muito disso. Precisa muito disso. Porque eu estou falando aqui para um grupo, agora tem 33 pessoas aí, cada um de nós viveu suas aflições hoje, individualmente viveu suas angústias, né? Suas dúvidas, mas isso tem que cada vez mais durar pouco na nossa mente. Porque não adianta, a gente vai sempre ter um estímulo negativo. O segredo é eu identificar rapidamente de forma racional esse estímulo e não deixar ele evoluir. Esse é o segredo. E para isso acontecer, eu preciso estar cada vez mais lúcido, fortalecendo forças habituais, positivas em relação às virtudes do céu. Aí a gente tem um livro lançado nos Estados Unidos, na década de 80, chamado o Livrinho Azul, conhecido na América, da doutora Louise Hay. A doutora Louise Hay, ela foi diagnosticada com câncer na vagina. E ela relata no livro que quando o médico deu a ela o diagnóstico, na hora ela falou, eu já sabia. Ela disse que ela foi abusada quando criança, pelo padrasto. E ela carregou aquilo ali a vida inteira.
Quando esse médico deu a ela o diagnóstico e falou com ela, ó, vamos começar o tratamento com quimioterapia, ela falou, não, doutor, espera aí, não, eu preciso que o senhor me dê 6 meses. E aí o médico falou assim, pô, então você vai assinar um termo aqui, minha amiga, me isentando da tua decisão. Ela falou, não tem problema, ela assinou o termo. E aí ela volta para casa e ela toma uma decisão, eu vou fazer aqui um processo. Primeiro, ela mudou radicalmente a alimentação dela, ela tirou a carne da alimentação, passou a fazer toda uma limpeza orgânica, tá? E segundo, ela se perdoou. Ela tirou da cabeça dela aquele trauma. Ela aceitou que ela cresceu, que ela não tem que ficar alimentando aquilo dentro dela. Bom, 6 meses depois, exatamente o tempo que ela havia pedido, ela voltou ao médico, o médico pediu os exames. Quando o médico pegou o exame, ele olhou para ela e falou, o que aconteceu? Você não tem nada. Você está curada. E aí ela relatou, e por isso ela escreveu esse livrinho. Ela afirma no livro dela que o câncer é uma doença mental. Mas a irmã White já disse isso para nós, que 9/10 das doenças têm origem na mente. O poder da mente de matar. Nós temos N estudos mostrando o poder da mente de matar, sabe? E aí eu hoje tenho levado a mensagem aos meus irmãos adventistas, e tenho visto a angústia. Outro dia eu fiz uma palestra aqui no encontro de líderes e na sala de aula estava lá um irmão e eu comentei o processo que a gente está fazendo com o pastor Jimmy aqui, de implantar um programa de florescimento, nova criatura, que nossas igrejas, nossos irmãos estão doentes, nossos irmãos estão tomando Rivotril. Aí o irmão na primeira fila falou, puxa vida, eu estou tomando. Eu falei, mas quantos anos o senhor tem? 64. Mas por que o senhor está tomando Rivotril? Ansiedade. Né? E aí responde assim com tanta simplicidade, coitado, dentro do conhecimento que ele tem. Não era para isso acontecer, queridos. Era para nós, os adventistas do 7º dia, sermos um povo diferente, um povo saudável mentalmente, um povo referência, não um povo dono da verdade, não um povo diferente porque não come carne de porco. Não é isso. Era para sermos um povo alegre, um povo motivado, um povo que a esperança de ver o Mestre voltar é firme na nossa fé. Mas, infelizmente, não é isso que eu tenho encontrado. Eu tenho encontrado uma igreja triste, uma igreja doente, uma igreja sofrida, membros perdidos, sem rumo. Parece que desistiram até de acreditar que Jesus realmente vai voltar. Eu espero que você, desse grupo, possa tomar uma decisão hoje. Eu não estou falando que vocês não tenham essa decisão, mas ponham a gratidão como uma ferramenta principal na vida de vocês a partir de hoje. Escreva. Comece a escrever todo dia o que Deus fez por você nesse dia, e você vai ver que o seu cérebro, ele vai se fortalecer de uma forma tal que a gratidão vai ser o que vai mover as suas atitudes. Porque a gratidão dá a gente um equilíbrio, uma satisfação com o que nós temos e o que nós somos. A gratidão tira de você a necessidade de mais coisas. A gratidão te faz enxergar o que Deus já te deu e você não precisa de mais nada. A gratidão ajuda a gente a entender quando Jesus disse, olha para o passarinho. Ele não planta, mas não falta para ele nada. A gratidão ajuda a gente a entender isso, sabe? Que Deus possa ajudar você a fortalecer isso na sua vida. Porque eu, em particular, hoje sei o quanto isso faz diferença. Eu hoje, independente dos desafios que tenho, o fato de ter gratidão, dentro desse teste que eu faço a cada 6 meses, é o que aparece em primeiro lugar. É tremendo. E olha que eu posso dizer a vocês que se eu quisesse começar a apontar as dificuldades dos últimos anos, vocês iriam querer chorar. Não, não tenho esse motivo. Pelo contrário, eu hoje consigo entender por que Paulo dizia, eu estou grato, porque para mim o prazer é sofrer por Cristo. Você só vai entender isso quando você realmente for grato pelo que Ele fez por você.
E talvez esteja faltando isso na nossa vida. Ver, dar valor e ser grato por aquela cruz, né? Aquela cruz ficou tão utópica, tão distante, tão profética, tão artística, que nem parece que foi por mim e por você. Essa é que é a grande verdade. Parece que foi apenas para cumprir a obrigação dele de salvar o mundo. Pensa nisso. Talvez o que falte para mim hoje e para você seja isso, essa gratidão pela cruz. Ok? Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue nos abençoando. Parabéns pelo grupo, pelos pedidos. Que a nossa fé se fortaleça cada dia. Amém, amém, professor. Então, coração grato é um coração alegre, não é? E Isso. o rei Salomão disse, né, em Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Incrível mesmo, né? É um recondicionamento mental, não é? Exato. Que falou aí, professor, uma mudança de olhar. Poxa, é só uma mudança de olhar perante sabe, as situações adversas, pode mudar tudo. Há estudos na psicologia moderna falando sobre a origem do descontentamento, né? Dos descontentamentos, que é a necessidade que todos têm, falam esses estudos, de serem servidos. E, sabe, não ser gratos, né, pelo que eles têm, mas eles querem mais de ser servidos. E que tenhamos, né, o que Jesus falou, né? Eu vim para servir e não ser servido, né? Então, que possamos nos recondicionarmos, né, para sermos mais alegres. Mas parece que é uma tendência, não sei se é natural de algumas pessoas, né, de se concentrar somente nos problemas, não é? Aquela coisa, aquela amargura e esquecendo, né, de tantas coisas lindas, todos os benefícios que Deus faz por nós. Que possamos realmente pensar. E muito obrigada, viu, professor, de nos trazer essa reflexão, de pensarmos mais em tudo que temos e Amém. vivermos sorrindo, né? Isso. Sermos cristãos felizes. Obrigada, viu? Pode fazer uma oração? Pode. Posso. E aí, Não, mas vou só pode. reforçar a vocês uma coisa para poder quebrar qualquer preconceito em relação à ciência da psicologia positiva. A ciência da psicologia positiva não nega a existência de problemas, tá bom? Então, se alguém, algum bobo, chegar para você para falar que isso é coisa de autoajuda, não estudou e não entende o que se trata psicologia positiva. Não é uma questão de um segredo, de positividade, de que você, o que você exalar, você vai trazer de volta. Não é nada disso. É dado científico, estudado e com fundamentação que a gente consegue comprovar em Bíblia e no Espírito de Profecia. Tá bom? Porque eu tenho ouvido algumas coisas que é triste. O sujeito quer ser o dono da verdade, é um achista, e aí ele poda a outra pessoa de ter acesso a um conhecimento que hoje está aí à disposição de todo mundo, tá bom? Então entenda, não quer dizer que nesse mundo você não vai ter aflição, porque Deus, a irmã White disse, a ciência verdadeira ajuda a provar a existência de Deus. Então, se é ciência séria, ela não vai contradizer Deus. E Jesus disse claramente, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ok? Vamos, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguma dúvida? Só queria dizer que o Espírito Santo, né, o Consolador que Jesus deixou, ele nos dá essa atitude, né, positiva, de aceitação e de glorificação a Deus em todas as coisas. Então, eu louvo a Deus, né, pela presença do Espírito Santo aqui na Terra conosco, Deus conosco, né, para que possamos caminhar nesse mundo sendo luzes de Jesus, refletindo a Jesus em nossa vida. E só Deus na minha vida, de outro jeito eu não consigo. Assim que, obrigado. Obrigado, Ana. Eu gosto muito, gente. O que a Ana está querendo dizer é que sem o Espírito Santo fica mais difícil, tá? Mas vocês lembram? Eu venho falando com vocês, a gente já se encontrou o ano passado quase todo. Eu tenho dito a vocês, nós não podemos tirar a nossa responsabilidade e jogar para o Espírito Santo. Não esqueçam disso, porque é muito claro que eu e você temos o poder do livre-arbítrio.
Então, se eu não escolher ser um cristão como Cristo quer, o Espírito Santo não vai poder fazer nada. Tá? Lembram-se disso. O Espírito Santo, ele é capaz de tudo, mas ele não pode tudo. Por que que ele não pode tudo? Por causa do livre-arbítrio. E é você que vai escolher na sua vida a felicidade que você quer ou a tristeza. E ele vai respeitar, queridos. Ok? Então, o que a Ana está dizendo para você e para mim é: se nós tomarmos a decisão, eu quero ser um cristão, eu quero glorificar o nome de Cristo com minha atitude, o Espírito Santo vai me ajudar. Aí sim. Aí não tem Satanás no meio do caminho, porque a força vem de cima, né? Esse aqui é o grande segredo que a gente tem que ter. Muito bom, Ana, obrigado. É bom sempre estar lembrando disso, né? Vamos orar, então. Oremos. Querido Pai, muito obrigado. Nós somos um grupo muito abençoado. Podemos chegar no final de uma terça-feira, como toda semana é feito, para poder orar pelo próximo, para poder glorificar o Teu nome com a nossa fé, para poder elevar a nossa mente a Ti, fortalecer a confiança e a esperança em Ti. Muito obrigado, Pai. Podemos ir descansar nessa noite, relembrando que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu nunca faltaste a nós, que chegamos até aqui, não importa a idade que temos, graças à Tua proteção e às Tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai. Que possamos desenvolver, Deus, as características da sociedade celestial aqui embaixo, para que possamos refletir, ser reflexo de Cristo, ser a luz, o sal da terra, como o Mestre pediu. Que possamos nos despojar do nosso ego, da nossa pretensão, da nossa arrogância e desenvolver um espírito manso, agradável ao próximo, e assim sermos instrumentos em suas mãos, meu Deus. Que as tuas bênçãos possam recair sobre nós e que um dia a bênção maior possamos receber de encontrar com Jesus na mansão celestial. Nós só podemos chegar a ti com esse pedido, graças ao sacrifício do nosso Mestre Jesus. Obrigado. Amém.